Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Mais Uniesp, o seu podcast universitário. O profissional de fisioterapia tem uma gama de possibilidades no mercado de trabalho depois da sua graduação. E hoje vamos conhecer um pouco de uma área não tão conhecida que é a perícia judicial em fisioterapia. Para isso, convidamos a professora do Uniesp, Karina Kelly de Oliveira, que atua na área e vai tirar todas as dúvidas sobre esta profissão. O meu nome é Jordan Cavalcante e este episódio está sendo produzido nos estúdios de áudio dos cursos de publicidade do Uniesp. O programa é um oferecimento da graduação em fisioterapia do Uniesp, curso avaliado com a nota máxima no Ministério da Educação. Se informe através do WhatsApp 839-9309-5219. Professora, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Jordan, tudo bem? Para começar, vamos tirando primeiro essa dúvida. O que seria um perito judicial? É uma área só do direito? Vamos lá. Tem essa palavra judicial, todo mundo pensa que é, né? Isso. Mas não. O perito judicial, na verdade, perícia, quer dizer o exame de fatos ou situações de uma forma detalhada por um profissional que tem expertise, que tem especialidade em alguma área. Então, perito judicial pode ser diversos profissionais. Pode ser o contador, o engenheiro, o fisioterapeuta, o médico, o psicólogo. Então, todas essas profissões podem trabalhar como peritos judiciais. Então, judicial é da palavra que vem da justiça, ou seja, perícia, ele vai esclarecer um fato em processos judiciais, é isso que quer dizer. Por acaso alguém teve algum problema específico e aí a justiça quer saber se esse problema de fato acontece, procura um profissional específico. Vamos dizer um problema aqui na fisioterapia, algum que aconteça, por exemplo... Vamos lá, então. Em o que o fisioterapeuta é especialista? Em movimento humano. Então, ele vai saber falar direitinho sobre disfunção do movimento humano. Então, qualquer pessoa que entra na justiça alegando que teve um acidente, exemplo, pode ser um acidente de trabalho numa empresa, caiu, fraturou um osso, e ficou com uma incapacidade na sua funcionalidade. Não consegue mais andar como antes, não tem mais a força muscular que tinha antes, não tem mais a amplitude que tinha antes. Então ele chega para o juiz dizendo que está com aquela incapacidade. O juiz é da área de direito. Será que essa pessoa está mesmo incapaz? Então quem é que pode ver isso para o juiz? O perito judicial e nesse caso que eu citei pode ser o fisioterapeuta. Então o fisioterapeuta, para atuar nessa área, ele precisa ter alguma especialização, ele precisa também ser versado em direito ou ele vai atuar sempre nesse campo? Não, é o seguinte, o fisioterapeuta, ele tem que ser graduado, ele não é obrigado a ter uma pós-graduação para isso, ele precisa ser graduado porque já na graduação ele vai conhecer da biomecânica, de como fazer uma avaliação num paciente, da fisiopatologia das doenças, da anatomia, então ele já vai ter conhecimento. Porém, quando a gente coloca essa palavra judicial, ele vai atuar dentro da justiça, em processos judiciais e algumas coisas específicas do direito, ele vai ter que ter conhecimento. Então, para isso, o que é que ele tem que fazer? Um curso de capacitação para a área forense, que a gente chama, que a área forense é a área do direito, para que ele possa, com os seus conhecimentos técnicos, atuar em processos judiciais. E no caso, o trabalho de um perito ele é solicitado pela justiça, não é? Exatamente, pela justiça. Quem nomeia, nesse caso aí, é o juiz. Certo. Quais são os casos, assim, que o juiz analisa a possibilidade de utilizar um perito? Vamos lá. A gente tem diversos casos, tá? O primeiro deles, que é o fisioterapeuta, vamos dizer assim, que é mais solicitado, é na Justiça do Trabalho, porque a gente tem muitos acidentes de trabalho. Não só acidentes típicos que a gente chama, como quedas, né? Esse exemplo que eu dei, ou cai alguma coisa em cima da pessoa, uma queda, um escorregão, enfim. Eu já vi diversos tipos de lesões, não só fraturas, como lesões de ligamento, de tendões, mas a gente também tem os acidentes de trabalho que a gente chama de equiparados, que é aquela pessoa, que eu vou dar um exemplo bem comum, é aquela pessoa que, por exemplo, trabalha digitando, e aí ela digita tanto, é tão repetitivo aquilo durante o dia inteiro, que aquela repetitividade, com o tempo, faz com que a pessoa vá começando a ter dor no punho, de repente essa dor vai agravando, ela não consegue mais digitar, se afasta do trabalho, ou seja, é também considerado acidente de trabalho, porque nesse caso que eu estou dando
exemplo bem assim simples para você entender, a pessoa que trabalha com movimento repetitivo que tenha causado alguma lesão no tendão, no músculo, isso também é considerado acidente de trabalho, e o juiz ele pode sim nomear um fisioterapeuta para que esse fisioterapeuta verifique se essa doença que ele tem, exemplo, tendinite de punho, foi causada mesmo pelo trabalho ou não, também pode não ser, e verificar se a capacidade funcional foi reduzida dessa pessoa, se por causa dessa doença que ele desenvolveu por movimento repetitivo no trabalho, pode ter causado ali uma redução da sua capacidade laborativa. Então, tudo isso o fisioterapeuta pode fazer. Mais outras áreas que a gente pode atuar. Exemplo, a pessoa andando de moto, teve um acidente de moto, aciona o seguro DPVAT, o seguro nega, diz que você não tem direito à indenização do seguro, e aí essa pessoa entra na justiça contra o seguro DPVAT, né, pedindo ali a sua indenização, e o juiz tem que saber se essa pessoa está com incapacidade funcional mesmo, se esse acidente de trânsito causou nessa pessoa alguma incapacidade. O fisioterapeuta também pode fazer esse tipo de perícia. Outro exemplo, que eu também faço, a pessoa, ela não consegue mais trabalhar em nenhuma função, de jeito nenhum mais. Está se considerando ali inválida para o trabalho. Tenta se aposentar pelo INSS, o INSS não aposenta. Ela entra na justiça contra o INSS. Aí o juiz quer saber, essa pessoa realmente está incapacitada para trabalhar de uma vez por todas? Se sim ou não, quem vai dizer? O perito fisioterapeuta também. Eu acho interessante essa parte porque acaba sendo um serviço público, porque muita gente às vezes não sabe que tem um direito. O trabalho tem que garantir a sua segurança e sua integridade. Tem. É mais ou menos desse pressuposto que se parte você entrar na justiça contra seu trabalho. né? Exatamente. Porque aquela pessoa ali, ela tem que estar num ambiente seguro. A partir do momento que a empresa não oferece uma ergonomia adequada, condições de trabalho de forma adequada, e essa pessoa vem a adoecer, e ela tem direito a uma indenização. Então, ela pode pleitear isso na justiça. Vamos fazer, então, pensar num caso hipotético, certo? Vamos supor que o seu João, ele está entrando na justiça porque teve uma lesão por esforço repetitivo. Ele trocava muito uma determinada lâmpada, meditando trocar essa lâmpada, o movimento de rosquear machucou seu braço e ele não consegue, ele entra na justiça. Certo. E aí, como é que funciona o passo a passo? Como é que a justiça lhe contata e como é que você vai à área para atuar? O primeiro passo é que ele vai no advogado, o advogado já entra ali com a petição inicial, que é o que dá início ao processo. O juiz já vai ter conhecimento da petição inicial ali, vai entender o caso, a empresa vai ter alguns dias para se defender também, a empresa vai dizer a sua versão, o porquê que aquela doença, não, ele pode até estar doente, mas não foi por causa da empresa. Então fica aquela contradição. E aí vai ter uma audiência. Na audiência, o juiz vai ouvir as partes e é ali que ele decide se vai ter perícia ou não. Então ele vai ver, olha, realmente é um caso que lida com doença, incapacidade funcional, não é uma coisa que eu entenda, então eu tenho que chamar alguém que entende disso. E aí ele pode nomear o fisioterapeuta nesse momento da audiência. O fisioterapeuta vai ser intimado, a gente fala que ele vai receber ali essa intimação, esse aviso de que ele está sendo nomeado para trabalhar naquele processo. Então ele vai, marca o dia da perícia e realiza a perícia, tanto clínica, que é para fazer o exame físico e ver se essa pessoa está incapaz ou não, e a perícia no local de trabalho, onde a gente vai lá na empresa, vai ver direitinho como é que funciona essa função. Aí a gente vai analisar a ergonomia, a biomecânica, ver qual é o movimento que é realizado ali na empresa. E aí, depois disso tudo, a gente vai fazer o laudo e entrega o laudo no processo, que é o laudo já é a conclusão do que a gente viu durante a perícia clínica in loco. A gente pode dizer que para a realidade do fisioterapeuta é um trabalho bem remunerado? É, muito bem remunerado, porque na verdade é um trabalho que você se desloca uma ou duas vezes, como eu falei aqui, vai na perícia clínica, às vezes não precisa, dependendo do caso, né? Você não tem como fazer em loco, então você não faz, e nos casos que tem como fazer, você faz 2 deslocamentos, um na clínica e o outro no trabalho. E depois você trabalha no seu computador, e de onde você estiver, na sua casa, em qualquer lugar. E aí o importante é você entregar o laudo, e você entrega também por um sistema na internet, então você não tem que ir no fórum entregar isso pessoalmente, isso é tudo por internet. Entregou, pronto. E aí, por exemplo, um laudo desse na Justiça do Trabalho, ele fica entre R$1.000 a R$3.000. Aí, qual é o valor que mais sai? Por volta de R$1.500.
Então imagina, você faz 2 deslocamentos e se você gasta umas 2 horas numa manhã, 2 horas e meia numa manhã, e depois você trabalha de onde você estiver, porque você vai ter um prazo para entregar. Então vamos dizer que você tem 20 dias para entregar esse laudo. Então você faz na tranquilidade. Entrega e você vai receber mais ou menos ali por volta de 1.500. Então, é muito bem remunerado, considero, né? E isso é um exemplo de perícia. A gente tem outros trabalhos na forense que a gente faz, como assistência técnica judicial, jurisconsultoria, perícia extrajudicial. A gente faz tudo isso. Então, uma assistência técnica judicial, ela já sai ali no valor de 2 a 3 mil reais e tem essa mesma dinâmica de 1, 2 deslocamentos e depois todo o trabalho ali pelo computador. Então, como é uma coisa que você não gasta tanta energia, é mais o seu intelectual e você faz na tranquilidade ali que você pode, inclusive, conciliar com outras coisas, porque o fisioterapeuta que atende numa clínica, ele consegue conciliar muito bem. Então, é bem remunerado, com certeza. Você falou que você tem até 20 dias para fazer o laudo final, mas, na média, não demora tudo isso, né? Não, é assim, eu disse 20 dias, mas o prazo que o juiz mais dá é 30 dias. Tem juiz que dá até 40 dias. Mas, quando você se capacita na área, você consegue ter ali uma metodologia de elaboração do laudo que você, com certeza, não demora tudo isso. E com a prática, você vai fazendo. Eu, por exemplo, hoje em dia, faço em algumas horas. Algo que, quando eu comecei, eu fazia um pouquinho a cada dia, era aquela coisa mais devagar. Hoje em dia, a prática faz isso. Então, eu faço rapidinho lá. Então vamos deixar para você aí que está em casa fazer seus cálculos, um trabalho que ela pode fazer em 20 dias ou em horas, ela tem essa remuneração que ela disse, então é uma área de atuação que vale a pena investir e como ela bem disse, não é uma coisa só para fisioterapeuta, se você é de outra área, fique pensando nas possibilidades que você tem na área de perícia judicial. Agora você falou sobre o assistente técnico judicial, eu justamente vou fazer uma pergunta que eu acho que a resposta é que é essa. E se a empresa quiser se defender trazendo um perito, uma pessoa com expertise? Esse é o assistente técnico, é isso? Exatamente, esse é o assistente técnico judicial, você falou bem. Quando tem a perícia, veja que eu falei que o juiz nomeia o perito. Então, o perito judicial, ele é imparcial. A gente diz que é os olhos e os ouvidos do juiz. Mas o assistente técnico é aquele profissional que também vai entender daquela doença, daquele caso, da incapacidade funcional e ele vai defender uma das partes. Então, o autor do processo, que é o que está alegando que ficou doente, que está incapacitado, esse autor, ele tem direito de também ter um assistente, ou seja, de ter um fisioterapeuta também, que vai participar da perícia, que vai fazer os documentos escritos da parte técnica. Imagina um processo que fala sobre hérnia de disco. Aí o advogado do autor não entende do que é hérnia de disco. Como é que ele vai, vamos dizer assim, ter argumentos no processo se ele não entende daquilo para defender que o seu cliente está doente, que a hérnia de disco foi sim desenvolvida no trabalho. Então veja que o advogado também fica limitado porque ele é da área de direito. Então, quando tem um assistente com ele, é melhor, porque esse assistente vai participar da perícia, entende tudo o que está sendo falado na perícia, consegue contestar um laudo, se o laudo sair em desfavor do cliente dele, ele consegue contestar, dizer o que foi que o perito errou, porque a conclusão não é aquela, porque ele entende bem do assunto, né? E a empresa também pode se defender por meio de um assistente técnico, que também pode ser um fisioterapeuta, e que vai argumentar já o contrário, que aquela doença não foi causada na empresa e etc. E a argumentação aí é puramente técnica, mas tem que se entender também ali de processo, porque a gente vai lidar com algumas linguagens jurídicas, como impugnação ao laudo pericial, realização de quesitos. Então, tudo isso é estratégico da área de direito, mas são pontuais, e por isso que o profissional ele tem que ser capacitado nisso. A assistência técnica é justamente quando você faz a defesa de uma das partes. Será que gera uma rivalidadezinha? Vamos dizer o seguinte, começou, uma empresa tal disse que fulano se machucou jogando futebol, mas fulano alega muito bem que se machucou fazendo o seu determinado trabalho. Sim. E aí vem o perito e diz, não, ele realmente se machucou no trabalho. E aí o técnico judicial pega e diz, não, ele se machucou jogando futebol. Vai haver uma discussão no processo. E é o que eu mais gosto, porque a discussão ela é técnica. Por exemplo, tem um aluno hoje falando comigo e ele estava dizendo assim, nesse exemplo aqui desse processo, eu como assistente técnico poderia
aí alegar isso e isso que tem nos artigos científicos? Eu disse sim. E a outra parte pode alegar o contrário, porque nesse caso que a gente estava discutindo, né, que a gente estava conversando hoje, existe artigo científico de um lado e de outro. Sim. Então, a argumentação ali é técnica. Quem sabe mais, quem pesquisou mais. Então, é muito legal por isso. Não é uma briga, não. É uma argumentação técnica da área boa, porque é muito conhecimento que vai ser colocado ali para defender o cliente. Também deve haver casos em que, na função de assistente, a pessoa não tem o que fazer. Por exemplo, vamos perguntar se aconteceu com você. Você foi contratada para dar um parecer favorável a uma empresa, mas aí durante o laudo você percebeu que a empresa estava toda errada. Tem esses casos também, né? Eu peguei um caso, inclusive, que sempre que me perguntam isso, eu me lembro desse caso. Foi um caso que eu peguei que eu estava justamente defendendo uma empresa e foi muito difícil encontrar argumentação, porque, de fato, a empresa, naquele caso, não tinha razão. E eu tinha que encontrar algum argumento plausível, porque eu estava ali para defender a empresa. Eu digo sempre que, porque as pessoas me perguntam, Karina, como é defender uma parte que você está vendo que não tem razão? Eu sempre digo o seguinte, toda parte que você defende sempre tem alguma coisa favorável. Nem tudo é horroroso e desfavorável. Vai ter alguma... Mas nesse caso foi bem difícil. Eu só encontrei um argumento e eu me peguei nele e fui... A gente perdeu, porque realmente... Mas acontece, tá? Agora, a maioria dos casos, você vai encontrar ali situações em que você vai ter uma argumentação, você vai se pegar naquilo e você pode conseguir ganhar no final do processo. Mas é aquela coisa, tem que estudar bastante, tem que ler o processo, tem que conhecer para você ver a melhor estratégia para defender o cliente. Você comprova que o cara realmente teve uma lesão no braço por expor ser repetitivo e que um acidente de moto que ele teve semana passada não teve nada a ver, né? Exatamente, pode acontecer. Exato. Professora, eu acho que é interessante sempre a gente falar desses casos que a senhora fala. Porque quando você fala nesse sentido de você estar sendo perita judicial, eu imagino que a empresa, às vezes, busque ludibriar a senhora, enganar de alguma forma, vamos dizer assim, omitir alguma informação. Você disse que tem que conhecer um ambiente de trabalho. E aí eles dão aquela maquiada no ambiente, pegam uma cadeira presidencial no lugar do banquinho que o cara trabalhava. Tem esses casos também? Acontece, com certeza, acontece. A gente chega lá e aí, mas aí é o seguinte, o autor do processo, ele tem direito também, né, por lei, de participar da perícia no local de trabalho. E 99,9% vai. Um ou outro que faz, eu não me sinto bem de voltar lá, não quero. Mas isso é raro, a maioria vai. Aí quando a gente chega, eles dizem logo, eita, trocaram a cadeira, ó, a cadeira que eu trabalhava não é essa. Ou então, quando é fazendo ali algum movimento, eles estão fazendo devagar, não era assim que a gente fazia. E aí a gente vai vendo que realmente... Porque a gente vai sentindo o clima ali, que tem alguma coisa, porque eles sabem o dia e a hora que a gente vai. Então, que modificou alguma coisa, que fez alguma coisa. Por isso é muito importante que você esteja bastante atento ao local, às pessoas que você está entrevistando. Mas aí, o perito, ele, por lei também, ele pode entrevistar testemunhas. Por exemplo, a gente está num setor com 10 pessoas. Eles me levam para perto de uma pessoa aqui, mas de repente, às vezes eu quero entrevistar aquela última que tá ali. Deixar escondidinho. Que deixaram exatamente, entendeu? Então a gente tem essa liberdade. E o autor também do processo, ele relata muito. Quando mudou, e aí a gente anota. Mudou tal coisa, não tá igual, a cadeira não tá igual, a mesa modificaram. Então tudo isso a gente tem como colher ali. O autor ajuda muito nesses casos, quando há alguma maquiagem. E dá também pro juiz mandar ir de novo, porque houve algum problema dessa maquiagem. É possível isso também, não? Não, veja bem. Às vezes há uma mudança de layout ergonômico. Às vezes a empresa vê ali que realmente não tá legal e muda. E aí eles não têm como colocar mais o que era antigo. Mas a gente vai fazer uma análise mediante os relatos. Às vezes o autor tem foto de quando ele trabalhava na época, como era o posto. A gente já usa essa foto também. A gente cita as modificações. Olha, a mesa tá dessa altura, mas antigamente era dessa. E dessa outra altura que pode prejudicar. Então, a gente vai vendo ali o que é possível fazer com os relatos que a gente obtém. Também é possível existir alguma medida para facilitar o tal acesso que não estava tendo tanto? Por exemplo, a empresa não está abrindo uma determinada porta que tinha uma sala que era essencial para o caso. Como eu estou ali por ordem judicial, então, por exemplo, eu digo assim, olha, eu preciso ver tal coisa. E aí, se por acaso
Isso não acontece, é muito raro acontecer, porque a empresa também sabe disso. O jurídico da empresa também sabe que não pode fazer isso. Mas se, por exemplo, não pode entrar lá. Tudo bem, eu vou informar o juiz, dizer que eu preciso entrar lá e vamos ver o que é que ele decide. Então, eu posso muito bem informar para o juiz e o juiz dizer, não, ela vai entrar lá, volte e entre lá, é uma ordem dele. E vai ter que deixar, porque não pode descumprir ordem judicial, entendeu? Sim. E aí, o perito profissional de fisioterapeuta, ele pode atuar nas duas áreas, tanto quanto perito como quanto assistente, em casos separados, obviamente. Em casos separados, pode. Eu trabalho nas duas coisas. Um exemplo é justamente o que aconteceu ontem e hoje. Ontem, eu estava numa perícia judicial, como perita. Hoje, de manhã, eu atuei como assistente técnica judicial, num outro processo. Também é uma possibilidade de você ser impedida de atuar porque tem algum vínculo com a empresa ou com alguém da empresa? Pode. Aí é um exemplo. Tem uma empresa que eu trabalho aqui em João Pessoa já há muitos anos. Quando eles precisam de assistência, eu vou e faço. Aí uma vez aconteceu, o juiz não sabia, obviamente, e me nomeou como perita num processo que envolvia essa empresa. Quando chegou a nomeação para mim, que eu olhei, eu disse, eita, envolve a empresa que eu faço assistência. Então, eu fiz um documento escrito e coloquei no processo informando para o juiz que eu não podia atuar como perita naquele caso, porque eu já tenho um vínculo com a empresa. Então, veja, o perito, ele é imparcial. Então, eu já tenho um vínculo de anos defendendo essa empresa. Então, jamais eu poderia atuar como perita, porque eu tenho que ser imparcial. E, nesse caso, como é que eu seria? Eu conheço a empresa, conheço as pessoas da empresa, já defendo a empresa. Então, eu informei que há muitos anos eu já trabalho como assistente técnica judicial dessa empresa e neste caso eu não poderia atuar como perita. Ele, tudo bem, aí o advogado já me indicou como assistente nesse mesmo processo e o juiz foi e nomeou uma outra pessoa para fazer a perícia. No seu histórico tem algum caso exótico, alguma coisa que aconteceu que foge muito da normalidade ou esse é um trabalho cujo cotidiano é bem normal mesmo? Não, eu digo que todo trabalho tem intercorrência, inclusive ontem eu tive uma, mas eu já tive algumas intercorrências em perícias de, por exemplo, um advogado discutir com o outro. Tá participando da perícia também os advogados, tanto da empresa quanto do autor. Os dois discutirem, de haver briga mesmo acalorada e eu precisar dizer assim, olha, se vocês continuarem nessa discussão, eu vou parar a perícia e informar pro juiz. Já teve, não é briga de bater não. Chegou uma vez que eu fiquei com medo disso acontecer, que eu tava fazendo uma perícia no local de trabalho e um autor discutiu com uma pessoa da empresa que estava acompanhando também a perícia. Porque quando a gente chega na empresa, o gerente pode acompanhar, o supervisor daquela função. E houve essa discussão. E os dois chegaram bem próximos, eu achei que ia acontecer alguma coisa. E aí eu tive que entrar no meio e dizer, olhe, os dois bem altos assim, e eu bem baixinha. Falei, olhe, vocês não vão discutir aqui. Aí foi quando eles pararam e aí eu fiz isso aí. Eu ameacei, disse, olha, eu vou parar a perícia, informar pro juiz que vocês estão fazendo isso. E aí vou dizer ele que não consegui terminar o ato pericial. Aí foi quando eles pararam e eu consegui terminar. Quer queira, quer não, tem essa tensão, porque se alguém tá botando o seu trabalho na justiça, a saída não foi amigável. Exato. Então eu fico imaginando que as pessoas que defendem um time da empresa, que vestem a camisa e tal, não fica um clima legal. Então fica imaginando. Fica a senhora sente essa tensão no ar, às vezes, né? Sinto, mas assim, 99% é tranquilo. Há aquela coisa assim há aquele tratamento bem formal, quando a gente chega e o autor chega e a pessoa da empresa tá lá e tudo. Há aquela coisa, olá, tudo bem, não sei o que, vamos lá, precisa ver o quê? Não. Geralmente é assim. Uma vez ou outra pode acontecer uma intercorrência dessa. A senhora sabe dizer o que é que mais dificulta o teu trabalho? Seja uma pessoa da empresa fazendo alguma dificuldade, o advogado, algumas exigências. Qual é o maior dificultador? Sim, isso aconteceu ontem, que eu tô te dizendo. Eu cheguei e o que dificulta muitas vezes é que você chega e diz assim, olha, eu quero ver a função e aí alguém bota alguma dificuldade, sim. Ah, não tenho mais essa função. Tá, então, aí o autor vai e fala, não, mas a pessoa que trabalhava comigo na época ainda trabalha aqui. Ah, mas não sei se ele tá aqui hoje. Meio que fica dificultando eu consegui ver. Isso não é comum, é como eu tô te dizendo. O normal é a gente chegar a ver tudo direitinho. Mas uma vez ou outra acontecem essas coisas. Aí é um pouquinho trabalhoso. Então, ontem eu tive esse pouquinho de trabalho. Eu marquei para um horário e atrasou muito o início e eu pegar a informação que eu queria, porque ficou tendo esse empecilho, mas eu consegui. Para finalizar, a senhora tá contando e parece ser um trabalho muito legal, muito interessante. Mas acredito eu que não é uma coisa para todo mundo. Você foi falando de dificuldades, tensões, tudo mais. Qual é a característica
características essenciais que um profissional, seja de fisioterapia ou seja de outras áreas da saúde, ou até você mesmo mencionou, engenheiros, técnicos em direito, podem atuar dessa forma. Qual é a característica que marca um perito? Que você diz, se você tem isso, você pode até ser um perito. Sim, eu digo que atuar na perícia, né, você atuar na área forense, perícia, assistência técnica e tudo que eu falei aqui. A área forense, ela me transformou, como você tá falando aí. Eu não era uma profissional assim tão, assim, argumentativa como eu sou hoje. Eu melhorei muito a minha oratória, a minha forma de falar por causa da forense. Eu consegui ter conhecimentos, então isso o profissional tem que gostar de estudar, porque cada caso é um caso, cada caso traz uma doença diferente, uma condição, uma situação diferente, e a gente tem que se debruçar em cima dos artigos científicos para estudar aquilo a fundo, para trazer para o laudo pericial uma fundamentação científica ali dentro do laudo. Então, ele tem que gostar de estudar, ele tem que ser pontual, porque sempre que ele vai fazer um ato pericial, ele tem que ser muito pontual, ético, muito sério e ter, assim, uma inteligência emocional, porque nessas situações você tem que se manter calmo e saber levar aquela situação da melhor forma, como eu falei aqui, algumas intercorrências que acontecem. Então, eu desenvolvi isso na minha atuação. Então, eu cresci muito como profissional na forense. Não é só uma coisa que eu faço ali, faço a perícia e acabou. Eu desenvolvi tudo isso e isso serviu também para outras áreas da minha vida. Então, eu cresci muito, gosto muito da área forense. Mas tem que ser um profissional que gosta de estudar, que seja pontual e que saiba lidar com as diversas situações, com certeza. Uma pessoa que atua na fisioterapia clínica há muito tempo, ele pode migrar para essa área desde que ele se capacite, não é isso? Sim, ele se capacitando, ele consegue. Eu tenho alunas que já estão atuando, que atuam em clínica e que fazem perícia, assistência técnica judicial e gostam bastante. É uma área muito boa. Então é isso, pessoal. Considerem essa possibilidade profissional. Como ela disse, várias áreas podem atuar por aí. Parece ser muito interessante, muito legal e principalmente não parece ser nada rotineiro. Parece ser uma coisa muito dinâmica. Você não vai ter tédio no seu trabalho. Então eu conversei hoje com a professora Karina Kelly, que é professora aqui do Uniesp, professora de fisioterapia. Professora, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Conheci um pouco mais dessa profissão e tenho certeza que muita gente aí se informou e talvez esteja interessada agora. Então eu agradeço muito a sua participação. Que legal, professora. Eu que agradeço o convite e quando quiser me chamar de novo, venho na hora. É isso, pessoal. E se você tem interesse na área de fisioterapia, o Uniesp é o seu lugar. O curso conta com uma estrutura de ponta que inclui clínica escola, laboratórios, piscina fisioterapêutica aquecida, entre outros. Além disso, o nosso corpo docente é formado por profissionais renomados e atuantes no mercado de trabalho. Se você já é um profissional da área, se capacite ainda mais com nossas pós-graduações. Oferecemos pós em gerontologia, terapia intensiva, terapia manual aplicada à fisioterapia e ergonomia, que por acaso também é coordenado pela nossa professora Karina Kelly de Oliveira. Então vem conhecer, marque uma visita e se informe mais através do WhatsApp 839-9309-5219. Lembre-se também de nos seguir nas redes sociais. Lá você vai encontrar uma publicação sobre o podcast, onde você pode sugerir pautas e convidados, sempre às sextas-feiras. Então, até a próxima!